Fala rapaziada, boa noite. Mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez falando sobre genética de população. Genética de população, né? É aquela parte da genética que, com a ajuda da matemática, muita matemática, diga-se de passagem, né? A genética de população estuda a composição gênica de uma população e a alteração dessa composição gênica ao longo das gerações. A genética de população ajuda a responder questões como, por exemplo, como os genes são distribuídos numa população de geração em geração. E será que há variações na frequência desses genes ao longo do tempo? Como novos alelos, né, alelos são diferentes versões do mesmo gene. Como diferentes versões de um mesmo gene se comportam ao longo de gerações? Como a população varia no espaço e no tempo? Que relações se pode estabelecer entre a taxa de mutação, a mutação de fatores evolutivos, e a mudança de frequência de alelo ao longo de gerações? A genética de população, então, é bastante importante é mais uma das formas de se compreender o processo evolutivo, né? A genética de população se tornou possível quando as teorias de Darwin se encontraram com as teorias de Gregor Mendel, né? E a genética de população deu um grande salto com dois pesquisadores que trabalhavam de forma independente, chegaram a mesmas conclusões, um inglês e um alemão, que deram origem ao teorema do Hardy-Weinberg, lá por volta de 1908, que diz basicamente que uma população que grande, infinitamente, de tamanho muito grande, até infinitamente grande, se não estiver sofrendo nenhum processo evolutivo, como por exemplo mutação, deriva genética, seleção natural, tende a manter um equilíbrio gênico, tá? Esse teorema de Hardy-Weinberg é um dos fundamentos, uma das bases da genética da população. E a evolução no fim das contas, um fenômeno que diz respeito a um processo de mudanças genéticas na estrutura das populações, né? E suas interações, a interação dessas mudanças genéticas dos indivíduos entre si e com o meio em que vivem, né? Se uma população mantém sua composição genética, ela está sofrendo um processo evolutivo. E ela pode mudar a sua composição genética para o bem ou para o mal, dependendo do ambiente que elas vivem, né? Então, aqui, olhando aqui agora essa imagem aqui. Frequência gênica ou alélica. Frequência genotípica. A gente fala frequência alélica ou frequência gênica, a gente está se referindo à mesma coisa, né? Frequência alélica, porque aqui, ó, a gente tem um par de cromossomos iguais, né? Cromossomos homólogos. A gente tem um gene aqui, ó, o gene azão, e outro gene azão aqui, ó, que são os alelos. Ou seja, essas duas versões do mesmo gene são iguais, são dois azões. Já nesse indivíduo aqui, a gente tem o alelo azão e o alelo azinho, ou seja, duas versões diferentes do mesmo gene. E aqui, dois alelos azinhos. Então, a frequência gênica ou a frequência alélica diz relação a esses alelos aqui, ó. No caso aqui, o azão e o azinho, são dois alelos. Como se calcula a frequência de um alelo numa população? A gente pega o total, no total do alelo que a gente quer saber, no caso aqui a frequência do azão, e divide pelo número total de alelos, inclusive o azão e o azinho. E no caso aqui o azinho é a mesma coisa, né? Frequência do azinho é o número de alelos azinho pelo número total de alelos da população. No caso aqui dessa população, qual é a frequência do alelo azão? Deixa eu ampliar aqui. E o bagulho tá doido aqui, ó. Qual é a frequência do alelo azão dessa população? O número total de azão é 1, 2, 3 azão, dividido pelo número total de alelos. Qual é o número total de alelos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dividido por 6, 0,5 ou 50% dos alelos são azão. E o azinho? No total de azinho, 3. Dividido pelo número total de alelos, também que é 6, também dá 50%. Molinho, né? E aqui agora, aqui embaixo, ó. Frequência genotípica. Proporção ou porcentagem na população de diferentes genótipos para um gene considerado. Genótipo aqui, ó, a gente tem dois alelos, azão, azinho, e genótipos azão, azão, azim, azim e azim, azim. No caso aqui, 3 fenótipos diferentes
3 indivíduos, cada um com um fenótipo. Como se calcula a frequência de genótipos? Aqui, ó, o número de indivíduos do fenótipo azão azão pelo número total de indivíduos. Vamos lá, número total de indivíduos azão azão. Um indivíduo azão azão. Esse aqui é azão azinho, esse aqui é azinho azinho. Bom, número total de indivíduos azão, 1. Número total de genótipos, 1, 2, 3 genótipos. 1 dividido por 3, 0,33. Ou 33%. E aqui, frequência do azão azen, do genótipo azão azen. Aqui, ó, número total de indivíduos azão azen dividido pelo número total de indivíduos. Também dá, ó, azão azen, 1 dividido pelo total de 3 dá 33. E azen azen, 1 dividido pelo total, 33 também. Perceberam? Molinho, né? Agora deixa eu pegar outra imagem aqui. Aqui, ó. Deixa eu apertar um pause para tomar. Então, ausência de dominância. É porque aqui no caso aqui a ausência de dominância é porque não há gene dominante nem recessivo, né? Aqui, ó, um gene codifica a pelagem branca, outro gene codifica a pelagem vermelha. Mas quando o gene que codifica a pelagem vermelha se encontra com o gene que codifica a pelagem branca, né, os dois se expressam, ou seja, não há dominância. Esse indivíduo aqui é naturalmente, esse aqui, ó, é um heterozigoto, né, porque tem os dois alelos. Esse aqui é um homozigoto para a cor vermelha, esse aqui é um homozigoto para a cor branca. Voltando aqui. Exemplo. Cadê? Cor de pelagem do gado Shorton condicionado por um gene com 2 alelos. Os 2 alelos são os seguintes, é o A1 e o A2, né? O vermelho é codificado pelo A1A1, o ruão pelo A1A2 e o branco pelo genotipo A2A2. Toda vez que esses 2 alelos tiverem os pares, vai dar origem a um animal vermelho. Toda vez que esses alelos tiverem o A1 tiver junto com o A2, vai dar origem a um indivíduo ruão. E toda vez que o alelo A2A2 tiver os pares, vai dar origem a um indivíduo branco. Beleza. Aí está perguntando aqui, ó, qual a frequência fenotípica aqui é a expressão do genotipo. Então, deixa quieto. Quais as frequências genotípicas e gênicas dessa população? Proporção genotípica e a proporção gênica. Proporção genotípica é o quê? É você pegar um genotipo que você quer saber, no caso aqui o genotipo A1A1, dividir o número de genotipo A1A1 pelo total de indivíduos. No caso aqui a gente tem 500 indivíduos vermelhos, mais 400 ruão e 100 branco. Dá 500 mais 400 mais 100 dá 1000. Então, 1000 indivíduos no total, sendo que 500 são A1, 500 são vermelhos. Então, 500 dividido por 1000, corta aqui, né? 50 dividido por 10 dá 0,5. Então, a gente tem aqui, no caso, 0,5 ou 50% são vermelhos. E o ruão, a mesma coisa, são 400 indivíduos. Ruão dividido por 1000, 400 dividido por 1000 dá 40. Então, você tem 40% de indivíduos ruão. E qual a frequência dos indivíduos brancos? Dos indivíduos A2A2, do genotipo A2A2. 100 dividido pelo total, que é 1000, dá 10. Aqui no caso, que é 10%. Então, 0,10. Frequência 0,10 aqui, 0,4 aqui, 0,5 aqui. E a frequência alélica, frequência gênica. Alélica ou gênica, né? Aqui, ó. É o número total do alelo A1. São 500 animais que tem o alelo, que são homozigóticos para o alelo A1. Então, cada animal disso aqui tem 2 genes A1. Então, dá um total de 1000 alelos A1. O indivíduo ruão, eles também são indivíduos heterozigóticos. Eles são indivíduos heterozigóticos, então eles têm 4 A2 e também tem 400 alelos A1. Então, 1000 indivíduos com alelo A1 e mais 400 indivíduos com alelo A1 aqui embaixo. E esses indivíduos aqui, eles não têm alelo nenhum A1, tem ausente aqui alelo A1, né? Estou aqui em São Branco. Então, 0. Então, dá 1400.
Então o total de alelos aqui A1 nessa população é de 1.400 dividido pelo número total de alelos. Como são 1.000 indivíduos e cada indivíduo tem 2 alelos, então são 2.000 alelos. Então 1.400 alelo A1 dividido por 2.000 alelos, que é o total que tem na população. Então 14 dividido por 20 dá 0,7. Então a frequência do alelo A1, que você pode chamar de P, né? Frequência do A1 você pode chamar de P, que é 1, né? É igual a 0,7 ou 70%. Naturalmente a frequência do alelo A2 é 30%, que é menor de 100%, né? Mas vamos só calcular aqui para ficar claro o bagaço. Então A2, a gente tem 400 alelo A2 aqui, porque são indivíduos diploides, 400 aqui. E esses indivíduos brancos que eles têm, cada um tem 2 alelos A2. Se são 100 indivíduos, cada um tem 2 alelos, então são 200 alelos, que dá um total de 600, né? Aqui dá 600. Então, 600 alelos A2 dividido por 2.000 alelos no total, 600 dividido por 2.000, o númerozinho macabro, corta 0 aqui, outro 0 aqui, 60 dividido por 20, 0,3. Então aqui, 30%. Frequência do alelo Azinho igual 0,3 ou 30%. Você pode dizer que P igual a 70%, que é Azão, e Q igual a 30%, que é Azim. Certo? Vamos aqui para outra imagem aqui agora. Calculamos ali a frequência de gênica e genotípica. No caso aqui, ó, aqui, ó, que sujeitinho que eu falei, Hardy Weinberg, os carinhas que chegaram, deram as bases aqui dos cálculos para se trabalhar a genética da população. Bom, aqui é cruzamento entre gametas, tá? Aqui seria um azinho, tá errado aqui, azinho aqui, e esse azão aqui também é azinho, ó. Aqui é 2 azinhos, azinho aqui, certo? Não esquece não. E aqui é um azinho e aqui é azinho. Tem que ter isso em mente. A gente tem basicamente aqui um cruzamento, né? Um gameta azão encontra um outro gameta azão, um espermatozoide encontra um gameta feminino. Eles formam um zigoto azão. E aqui, ó, um azão encontra esse azinho aqui, azinho. Isso aqui é aquele troço simples, aqui é azinho, né, gente? Então, o azão aqui encontra esse azinho aqui, azinho. Esse azinho encontra esse azinho aqui, azinho. Aqui tá errado também, é azinho. Certo? Então, qual a probabilidade de um alelo azão encontrar um espermatozoide azão, por exemplo, encontrar um óvulo azão? Então, é A vezes A, ou seja, A ao quadrado, né? Mas como a gente representa o azão pelo P, então a gente bota aqui, ó, P ao quadrado. Aqui, ó, P ao quadrado. E esse azinho vai encontrar esse azão, ou seja, uma probabilidade aqui, né? Azão vezes azinho, ou seja, P vezes Q. E aqui, ó, esse azão encontrar esse azinho aqui, ó, que também é P vezes Q, mais P vezes Q. Então dá 2 vezes P vezes Q. Vou lhe trazer uma cabra. Tá aqui, ó, P vezes Q, P vezes Q. 2 vezes P vezes Q, que é a probabilidade de um azão encontrar um azinho. E a probabilidade de um azinho encontrar um azinho? A probabilidade de um azinho encontrar um azinho, a gente tem azinho aqui, que vai encontrar esse azinho aqui, ó, que são os únicos possíveis, né? Então é azinho vezes azinho, que é igual ao quadrado. Ou como a gente representa o azinho por Q, fica Q ao quadrado. Certo?
Cadê? Tem outra imagem aqui que fica mais claro, ó. Tem a mesma coisa, ó. Os alélos representados pela letra P aqui, ó. P ao quadrado, Q ao quadrado, 2 vezes P aqui, ó. 2 vezes P vezes Q. Que dá origem aqui à fórmula, ao teorema de Hardy-Weinberg, essa fórmulazinha aqui, ó. Que na verdade é um binômio, né? Aqui, ó. 2 vezes P, P elevado à segunda potência, 2 vezes P vezes Q, Q elevado à segunda potência. Esse aqui é a frequência do genotipo azão. Esse aqui diz respeito à frequência do genotipo azão, que é a Q, né? E esse aqui diz respeito à frequência do azim, que é QQ, tá? Um total de 1, ou 100%. Certo? Cadê? Deixa eu ver se tem mais outra imagem aqui. Bom, fazer uma questãozinha aqui para ver se a gente entendeu a bagacinha. Número 1 aqui, ó. Numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg formada por 12 mil indivíduos, existem 1.080 indivíduos do tipo RH negativo. Qual seria o número de indivíduos RH positivo homozigoto nessa população? No caso aqui, RH negativo, 2 alélos excessivos, vamos botar assim, R menos, R menos. Aí tem aqui, ó, deixa eu ver se tem. Já botei já respondidinho aqui, ó. Tomar mais um gole d'água aqui. Isso aí, rapaziada. Aqui eu botei com minha própria letra, né? São 12 mil indivíduos total, sendo que 1.080 são RH negativo. Então, voltando aqui a pergunta aqui que eu já até esqueci. No população de 12 mil indivíduos, existe 1.800 de RH negativo. Qual seria o número de indivíduos do RH negativo? Qual seria o número de indivíduos RH positivo homozigoto? Ou seja, que tem os 2 alélos iguais, né? 2 alélos dominantes, vamos botar assim, ó. Senão seria heterozigoto. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Resolvendo aquela questãozinha lá. Então, a frequência de RH negativo do alelo recessivo ali, o número total de alelos, que é 1080, né? Não, frequência genotípica, que o genotipo aqui, ó, RR. Eu representei por Rzinho aqui, que é recessivo, né? 1080 indivíduos Rzinho, dividido pelo número total de indivíduos, a gente tem 0,9. É a frequência do frequência do Rzinho, 0,9 ou 9%. Mas ele quer saber a frequência de indivíduos. Cadê? Quer saber a frequência de indivíduos RH positivo ou homozigoto. Rzão. Vamos botar assim, né? Então a gente já tem que a frequência do genótipo Rzinho é 9%. Então a gente tem que Q ao quadrado, que é Rzinho, é igual a 0,9. Q ao quadrado é igual a 0,9. Então Q passa o 2 para o outro lado, a gente passa como raiz quadrada, né? Que a raiz quadrada é 0,09 é 0,3. Ou seja, a frequência aqui, ó, F de Rzinho, a frequência de Rzinho ou a frequência de Q, né? Deixa eu apagar esse troço aqui para ficar mais claro. Cadê? Então a frequência de Rzinho é 0,3 ou 30%. Cadê? Certo? E como Q mais P igual a 1, se a frequência de Rzinho é 30%, a frequência do alelo Rzão é 70%. Que está aqui, ó. A frequência do alelo Rzão, 30%. E qual a probabilidade de indivíduos homozigóticos dominantes? Do cacete. Homozigótico dominante é Rzão. E a frequência de Rzão, de um Rzão encontrar um Rzão, é P ao quadrado. Como Rzão é 0,7, 0,7 é 0,49 ou 49%. 49% dos indivíduos de 12 mil vai ser homozigoto dominante, vai ter RH positivo. 12%
de 49% de 12.000, né, igual a 5.880 indivíduos, certo? Ou seja, a gente respondeu aquela questão lá, né? Qual seria o número de indivíduos RH positivo numa população? 5.000, tá aqui, ó, 5.880. E se ele perguntasse qual o número de indivíduos heterozigóticos, né? O heterozigóticos é qual a probabilidade de um Rzinho encontrar um Rzinho? Que na formulazinha que eu falei lá, né? É 2 vezes P vezes Q. 2 vezes P, que é 0,7, a frequência do P, e a frequência do Q, que é 0,3. 2 vezes P vezes Q dá 0,42. Ou 42%. E 42% de 12.000 é 5.040 indivíduos, certo? E 42 mais 49, o que sobrar são os monozigóticos para RH negativo. Suave? Vou passar a próxima questão aqui para não ficar muito mal. Considere que uma pequena população foram observados os seguintes genótipos. Cadê o genótipo daqui, ó? Azão, 40 indivíduos, azim, 45 indivíduos, azim, 50 indivíduos, no total de 135 indivíduos, né? Calcule a frequência genotípicas e alélicas. Frequência genotípica é mole, total de indivíduo azão dividido pelo número total de indivíduos, e aléricas, número total de alelos de azão pelo número total de alelos aqui, ó, 135 indivíduos dá 270 alelos. Então, calcule a frequência genotípica e a frequência dela, molinho, tá aqui, ó. 40 indivíduos azão, 40 dividido por 135, frequência de 0,296 ou 29,6%. Frequência de azim, molinho também. São 45 indivíduos azim, dividido por um total de indivíduos, dá 0,33 ou 33,3%. E a frequência de indivíduo azim, são 50 indivíduos azim, dividido por total de indivíduos, 135, dá 0,370 ou 37%. E a frequência de alelos são 270 alelos. Cadê? 35 indivíduos diploides, então você tem 270 alelos. Aqui, ó, 270 alelos total. O número total de alelos A é 40 vezes 2, né? Porque cada indivíduo aqui é diploide. 40 vezes 2 dá 80. Com mais, esses indivíduos aqui são heterozigóticos. Eles têm um alelo azão, que é 45. Então, 80 mais 45 dividido por 270. Que está aqui, ó. 2 vezes 40, porque são heterozigóticos, mais 45 aquele de indivíduo, que são homozigóticos, né? Pro alelo azão, mais 45 dividido por 170, frequência de azim, cadê? Frequência de azão, no caso, 0,463 ou 46,3%. E a frequência do azim? O número total do alelo azim, são 50 indivíduos azim, que dá 100 alelos, com mais o alelo daqueles indivíduos heterozigóticos, 45, dá 53,3%, ou 0,535, certo? Cadê? Então, frequência. Aí a segunda parte da pergunta. Calcule a proporção de indivíduos heterozigóticos esperada na próxima geração. A população está em equilíbrio genético? Então, a proporção de indivíduos heterozigóticos esperada na próxima população, indivíduos heterozigóticos, é o azão vezes o azim, né? 2 vezes P vezes Q. Que está aqui embaixo, aqui, ó. 2 vezes P vezes Q. Que a gente quer saber o número de indivíduos heterozigóticos na próxima população a partir desse dado que a gente tem. Então, 2 vezes P, no caso aqui, ó,
esse aqui, gente, ó, cadê? É o Q, que é azim, tá vendo? Q, azim, e esse aqui é o P, que é o azão, que é o dominante, certo? Então, 2 vezes, vou botar aqui para ficar para ver. Então, 2 vezes P vezes Q, que está ali do outro lado, que é isso aqui, ó. 2 vezes P vezes Q igual 496 indivíduos heterozigóticos, frequência de 49,6%. E indivíduo heterozigótico na população inicial, ó, na segunda geração a gente tem 49,6%, na geração inicial indivíduos heterozigóticos era 33,3%. Então houve uma mudança aqui na frequência. E o teorema de Hardy-Weinberg diz que uma população em equilíbrio, a frequência de genes permanece, né? Não sofre nenhuma alteração. Aqui a gente percebeu que eu sofri uma alteração, então a população não está em equilíbrio. Ela está passando por transformação, mudança na frequência de alelos. No caso aqui, apareceu mais indivíduos heterozigóticos na segunda população do que na primeira. Então, a população está em equilíbrio genético? Não. Certo? Cadê? Deixa eu ver aqui mais uma questãozinha aqui para a gente fechar a bagaça. Tomar mais um gole d'água aqui. Bom, o que eu falei já é básico já, que agora aqui é só mesmo para aprimorar a bagaça. Você que está querendo fazer uma prova doida da vida aí, se liga aí, ó. Essa questãozinha de vestibular, vamos ler rapidinho. Nas populações africanas que vivem em áreas Plasmodium falciparum, anemia falciforme, né? Que provoca um tipo de malária. Opa, cadê? Isso mesmo, que muitas vezes faz o gene da hemoglobina S pode atingir frequências muito altas. Ou seja, lá na África tem uma doença, né, que provoca um tipo de malária que faz o gene para a hemoglobina S, a hemoglobina defeituosa, vamos botar assim, né, se torna muito alto nessa população, em populações africanas, onde está muita presença de muita Plasmodium falciparum, né? Nessas condições ambientais, apesar de os homozigóticos HBS, ou seja, esses dois alelos aqui, né, que são iguais, que codificam essa hemoglobina defeituosa, né, é muito frequente lá. Nessas condições ambientais, apesar de os homozigóticos ABS e HBS exibirem uma forma de anemia muito grave, anemia falciforme, a frequência letal, os indivíduos heterozigóticos, que são indivíduos que têm um gene para uma hemoglobina normal, tem indivíduos que têm os dois genes para hemoglobina normal aqui, né, HbA, são muito mais suscetíveis à doença causada pelo plasmódio. Ou seja, quem tem hemoglobina normal lá sofre de malária, mas quem tem hemoglobina assim não sofre de malária, mas no entanto sofre de anemia falciforme. Mas quem tem um gene para a doença falciforme e um gene para hemoglobina normal, em um heterozigótico, ele já não sofre tanto de malária, ao mesmo tempo que a anemia dele se expressa de forma branda. São muito... Então vou ler as alternativas aqui, ó. Alternativa 1. Alternativa não, né? Julgar se é verdadeiro ou falso. Correto ou se está errado. Se um determinado gene mutante conferir aos seus portadores o valor adaptativo maior que seus alelos mais antigos, a sua frequência tende a aumentar na população. O gene mutante tende a conferir aos seus portadores o valor adaptativo maior, ou seja, os indivíduos que têm esse gene, né, sobrevivem melhor, mais tempo e têm condições de passar esses genes mutantes adiante. São genes benéficos, no caso. Frequência pode aumentar, então é verdadeiro, né, gente? Ainda que o valor adaptativo de um determinado genótipo dependa do efeito seletivo exercido pelo ambiente,
Na região onde a malária está ausente, como na América do Norte, a vantagem adaptativa do heterozigótico não se perde. Pode ser que não, né? Porque... Deixa eu dar um pauzinho aqui para tomar mais uma águazinha, que o bagulho é doido, cadê? Voltando, que ele estava na segunda questão aqui, né? Número 2. Ainda que o valor adaptativo de um determinado genotipo depende do efeito seletivo exercido pelo ambiente, na região onde a malária está ausente, como na América, a vantagem adaptativa do heterozigoto não se perde. Não, se o heterozigoto estiver lá, ele continua sobrevivendo. Mas o problema é que quando dois heterozigóticos, para o caso da hemoglobina, eles tendem a dar origem a descendentes, muitos descendentes vai nascer com os dois genes mutantes para a hemoglobina defeituosa, que dá origem à anemia falciforme. E esses filhos tendem a morrer, e com eles esses alelos para essa anemia falciforme. Então, de certa forma, o número de alelos que dão origem à anemia falciforme, esse alelo HBS aqui, eles tendem a diminuir se não sofrer essa pressão evolutiva da malária, né? Porque a malária mata os indivíduos com os dois genes normais e deixa vivo os indivíduos heterozigóticos, o que tem um gene normal e um gene coisa. Então isso aqui a gente considera falso, né? Porque no fim das contas a vantagem adaptativa se perde porque os indivíduos heterozigóticos vão dar muita origem a filhos que vão sofrer de anemia falciforme e vão morrer ou na infância, não vão transferir esse gene adiante. A terceira questão aqui. Se as populações africanas onde os alelos HBS estão presentes, ou seja, essa que codifica a anemia falciforme, né, estão presentes... Qual mesmo? Cadê? Se as populações africanas onde os presentes não fossem mais expostos à malária, seria esperado um declínio da frequência desses alelos, embora as custas funestas de morte de crianças homozigóticas, aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Indivíduos, vamos botar aqui, ó. Indivíduos que têm o S e o S, indivíduos que têm o S e o H de normal, eles vão dar origem a muitos filhos SS, e esses filhos são doentes, vão morrer. E os indivíduos HH, já que não sofrem mais da doença malária, tende a deixar mais descendentes. Então, com o passar do tempo, o gene para hemoglobina normal, que é esse aqui, tende a superar o número desse aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, tá verdadeiro, falso. Beleza, cadê a continuidade dessa questão aqui mesmo? Cadê? Aqui. 8 aqui. O desenvolvimento de um medicamento acessível a todos os indivíduos que torne inócua a hemoglobina S, ou seja, essa defeituosa, poder eliminar a vantagem adaptativa seletiva do gene normal em relação ao HBS em uma área livre de malária, possibilitando que os dois alelos sejam encontrados nas populações. Ou seja, um medicamento que vai tornar o gene, o alelo defeituoso, como se fosse ele vai transformar ele, vai fazer com que ele haja como se fosse um alelo normal. Ou seja, as pessoas que vão nascer com esse alelo aqui, que codifica a hemoglobina falciforme, não vão mais sofrer de anemia, vão poder sobreviver e, portanto, transmitir esse gene para gerações futuras. Então, no caso aqui, é verdade, né? Isso aqui é verdadeiro. Possibilitando os dois alelos sejam encontrados nas populações. O alelo só some se ele for deletério e levar a amostra da pessoa que porta esse alelo defeituoso, né? No caso que o remédio permite que essas pessoas continuem vivas, então o alelo continua. 16. Com o desenvolvimento qualitativo dos métodos de tratamento de doenças humanas, numerosos defeitos genéticos que provocam morte precoce ou limitam as possibilidades matrimoniais dos indivíduos puderam ser corrigidos. Né? Aqui, ó. O desenvolvimento qualitativo, tratamento de doenças humanas, numerosos defeitos genéticos. Verdade também. E 32. Se aceitarmos que a permanência... Que porra isso aqui, pá?
Vamos lá. Se aceitarmos que a permanência de um mutante em uma determinada população depende da intensidade da seleção a qual ele está sujeito, sua permanência média, isto é, o número médio de gerações que permanecerá na população, será diretamente proporcional ao seu coeficiente seletivo. Essa aqui embaçou, hein? Se aceitarmos que a permanência de um mutante em uma determinada população depende da intensidade da seleção, se a seleção favorecer esse gene mutante, tende a permanecer. Agora, se a seleção for muito braba e fazer com que esse gene seja muito deletério, ele tende a diminuir. Ele está sujeito à persistência média. Isto é, o número de médio de gerações que permanece na população será diretamente proporcional ao seu coeficiente seletivo. Verdade. Show. Então só cadê? Só esse aqui que é falso, número 2. O resto tudo verdadeiro. Cadê? Esse aqui, ó, mais uma questãozinha. Um par de genes determina a resistência a um fungo. Um par de genes, qualquer um aqui, eu vou botar razão, né? Determina a resistência a um fungo que ataca a cana-de-açúcar nos indivíduos suscetíveis a azim. Indivíduos que têm azim sofrem a doença. Apresenta frequência de 0,25. Uma população que está em equilíbrio Hardy-Weinberg, a frequência de heterozigóticos é se 25% é azim, 75% é azão. Heterozigótico recessivo é cadê? 2 vezes, já está marcado aqui, 50%, só fazer os cálculos aqui, ó, 50%. Cadê? Já foi, né? Os cálculos que a gente fez, Cara, o vídeo tá mais. Esse aqui é um gráficozinho que não dá nem para falar sobre isso, o vídeo vai ficar muito longo. Se bem que já poderia ter parado de ter visto no tempo, porque a base já foi, né? Mas aqui é basicamente o seguinte, ó. A frequência de alelos, ó. Alelo azão, que é P, né? E alelo azim, que é Q. Se você tem a frequência de 100% alelo azim, aqui, ó. 100% de frequência do alelo dominante, azão, né? Que no caso que são os indivíduos vermelhos aqui, ó. 100% dele será... que todo azão vezes azão vai dar origem a azão, que 100% dos indivíduos vai ser homozigoto dominante. No caso oposto aqui, ó, se você tem 100% do alelo recessivo azim e 0% dos alelos azão, então, aqui o azim recessivo, 100% dos indivíduos serão heterozigotos recessivos. E aqui, ó, aqui essa proporção, né, gente, ó, coisa... E 50 por 50. Então você tem um encontro aqui, ó. 50% dos alelos azão, 50% dos alelos azim. Quando os gametas azão encontram os gametas azim, vai trabalhar uma proporção de 6,5. Certo? Aproximadamente aqui, ó, 20 e pouco por cento monozigótico dominante, monozigótico recessivo, e cerca de 50% serão heterozigóticos. É aquela relação de pendura 25, 50. Enfim. Cadê? Aqui depois você tem a frequência de P, de dominância, por exemplo. 0,3. 0,36 a frequência de dominante, uma população de 1000. Aí você tem o número de nascimentos e tal. Enfim. Coisa que eu ia falar nem dá. Aqui a mesma coisa, aquelas paradinhas, É isso aí, rapaziada. Não sei se o vídeo deu para dar uma moral aí. E ficou isso aqui também, ó, que era parada interessante, ó. Uma doença chamada fenilcetonúria ataca, basicamente que diz que ataca 1 a cada 10 mil pessoas. 1 a cada 10 mil pessoas são azim, né? Ou seja, tem os 2 alelos que provocam a doença que pode ser letal. Então, azim é 1 a cada 1000. 1 a cada 1000 aqui, ó. 1 dividido por 1000 dá isso aqui. Mas como azim
que é 2, então é esse número aqui, né? Dividir a raiz quadrada para 0,1. Então 0,01 é a frequência de ausência da população, ou seja, menos de 1%, né? 0,1% da população tem o gene ASEM. Então 99,9% tem o gene ASON para coisa normal. Cara, esse vídeo tá ficando muito bom. Tá aqui, ó. E os indivíduos heterozigóticos que tem o alelo ASEM, que não morrem, ficam vivos, é 0,198. Cadê? Menos de 2% da população são heterozigóticos que tem esse gene. Isso aí, rapaziada. Dá um like aí e até mais.